Eu quero cumprimentar você que nos assiste pela internet também. Estamos chegando ao fim de uma semana em que estivemos meditando a respeito de Jesus, o sacrifício de Jesus, a respeito dos personagens que estavam cercando Jesus nos seus últimos dias de vida. A gente estudou a respeito de Judas, a gente estudou a respeito de Pedro, a gente falou a respeito de Pilatos, a gente falou a respeito do ladrão na cruz. E hoje nós vamos refletir a respeito dos símbolos, os símbolos do resgate. Quando Mateus completou 1 aninho de idade, eu e a Daline descobrimos que a gente podia começar a deixar ele de castigo. Que bom, né? É porque até 1 aninho ele não entendia, então não ia adiantar. Depois de 1 aninho, aí já pode deixar de castigo. Dizem os especialistas, então a gente entendeu que poderia. Um dia ele estava impossível. Conversamos, dialogamos, não estava resolvendo. E aí a gente escolheu um puff lá de casa, um puff amarelo, que fica no meu escritório. E a gente colocou ele sentadinho lá no puff. Falou, você não pode sair daqui durante 1 minuto. Diz que o tempo depende da idade, né? Se a criança tem 2 anos, são 2 minutos. 3 anos, 3 minutos. No caso, eu tinha que ficar 34 minutos de castigo, né? Ainda bem que para de dar castigo, né? Mas ele estava sentadinho ali, ficou chorando, mas ficou sentadinho. Ele entendeu. E aí, depois que deu 1 minuto, a gente, pronto, pode sair, vem cá, papai abraçou, mamãe abraçou e tudo mais. Entendeu certinho? Entendeu. Passou uns 2 dias, mais ou menos, a gente viu ele entrando no escritório. Esse menino pegou o puff e começou a levar para um lugar para esconder o puff. Era difícil a gente entender como que pode uma criancinha desse tamanhozinho já entender algumas coisas assim. Ele entendeu que aquele puff amarelo simbolizava o quê? Castigo. Falou, eu preciso me livrar desse puff. Existem alguns símbolos que nos lembram de coisas importantes. Quando a gente olha para uma cruz, hoje, a gente lembra de uma coisa importante. Antigamente, quando as pessoas olhavam para uma cruz, elas pensavam em outra coisa. Os símbolos mudam com o passar dos anos. Um símbolo hoje pode ser que não seja o mesmo símbolo amanhã. Um símbolo para uma cultura pode não ser o mesmo símbolo para outra cultura. Na nossa cultura, a aliança no dedo anular, não é isso? Anelar esquerdo significa o quê? Casamento. Lá na Índia, este não é um símbolo de casamento. Lá existe um outro símbolo de casamento. Existem vários símbolos que nos lembram a respeito do resgate que Deus fez para a humanidade. Hoje, eu gostaria que você refletisse comigo em 3 símbolos do sacrifício de Jesus por nós na cruz. Hoje eu gostaria que você prestasse atenção na figura de Jesus e no seu sacrifício por nós. Jesus é o centro da história. Jesus é o centro da humanidade. Nele convergem todas as coisas no céu e na terra. Ele divide a história entre antes dele e depois dele. Jesus é o centro de tudo, é o centro das Escrituras, é o centro de cada livro. E a gente vai observar que, na missão de resgate de Jesus, alguns símbolos são muito importantes. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nessas 3 passagens que a gente vai ler. A primeira, Lucas capítulo 2, verso 7. Aqui a gente encontra o primeiro símbolo do resgate de Jesus. O primeiro símbolo está em Lucas 2, verso 7. No nascimento de Jesus, Maria pegou aquela criancinha e diz o verso 7, depois que ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura,
porque não havia lugar para eles na hospedaria. A encarnação do Verbo pessoal, divino, se fez carne. Esse glorioso mistério, o transcendente, se vestiu de pele humana, se fez homem. E não encontrando uma cama fofinha, encontrou uma manjedoura. Quando o Rei do Universo entrou no tempo, quando o infinito se fez finito, quando o infinito se fez bebê e entrou na história da humanidade, não encontrou uma cama limpinha, encontrou uma manjedoura. E Jesus, sendo rico, se fez pobre. Sendo santo, se fez semelhança de pecado. Sendo bendito, foi feito semelhança de maldição. Cristo desceu até uma manjedoura. A manjedoura é um golpe no orgulho da humanidade. E uma manjedoura que era um símbolo de alimentação de um cordeiro, hoje é um símbolo de salvação. Jesus veio como um cordeiro, como um servo, como alguém que não julgou ser usurpação o ser igual a Deus. Este é o primeiro símbolo que a gente tem em mente quando fala a respeito do resgate de Jesus. A manjedoura é um símbolo da vinda do eterno e da transformação desse eterno em um ser humano. Mas a Bíblia continua falando de outro símbolo. João capítulo 13. Abre a sua Bíblia em João capítulo 13. João capítulo 13, verso 4 e verso 5. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aqui nós temos um segundo símbolo, a bacia e a toalha. Até essa ocasião, a bacia e a toalha não tinham significado nenhum para o povo de Deus. O povo de Deus não estava acostumado a esse rito. Jesus introduz aqui dois objetos que se tornam parte da cristandade e se tornam um símbolo do resgate, da salvação em Cristo Jesus. No momento em que os discípulos estavam disputando entre si quem era o mais importante, quem era o mais proeminente, Jesus pega uma toalha, se inclina, deita água na bacia e começa a lavar os pés uns dos outros. Os pés deles não estavam limpinhos, igual a gente faz a Santa Ceia hoje, né? E hoje a gente pensa assim, irmão, será que o irmão tomou banho? Será que o irmão está com chulé? Naquela época o pessoal andava de sandália. E a estrada não era asfaltada. Então, de fato, era sujar mesmo. Lavar os pés era o serviço dos escravos. O servo ficava na casa, na porta da casa, para lavar os pés dos convidados. E quando eles alugaram aquele espaço, não tinha servo. E quando chegaram, os discípulos ficaram, e aí? Quem é que vai lavar? É você que vai baixar? Quem é que vai lavar? Quem é? Vamos ver, hein? Vamos ver. E aí Jesus tomou a iniciativa. E ele, sendo mestre, senhor, voluntariamente fez o trabalho de um escravo. E ele transformou estes dois objetos em mais um símbolo, deixando claro para os discípulos e para todos nós que, de acordo com o reino de Deus, a pirâmide é invertida. Aquele que tem mais honra é aquele que mais serve. Quem quer ser feliz no reino de Deus precisa servir mais. Quem quer ser honrado por Deus precisa trabalhar mais. A pirâmide de Deus não é
quem está no topo é quem mais recebe honras, é quem mais serve. E Jesus, Rei do Universo, veio a esse mundo não para ser servido, mas para servir. E Ele ensinou que a humildade é o portal para o reino eterno. Em terceiro lugar, e agora a gente gasta um pouquinho mais de tempo, o terceiro símbolo está em Lucas capítulo 23, verso 33. E nesta passagem a gente tem talvez o maior de todos os símbolos do resgate de Jesus. A minha Bíblia diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. A gente não pode separar a manjedoura da cruz. Jesus nasceu numa manjedoura que era lugar de um cordeirinho, e ele morreu numa cruz como Cordeiro de Deus. A manjedoura é o lugar onde o cordeirinho nascia. A cruz passou a se tornar o lugar onde o cordeiro morria. A cruz é o palco onde Deus demonstra o seu amor por pecadores indignos. E ao mesmo tempo Ele faz justiça, porque se Deus é correto e justo, precisava haver morte. O seu Filho morreu então por nosso pecado. Na manjedoura, Jesus se esvaziou. Usando uma toalha e uma bacia, Jesus serviu. E agora na cruz, Jesus se sacrificou. Há uma progressão entre esses três símbolos. A vinda de Deus a essa terra foi uma descida. Cristo se esvaziou, se humilhou ao se tornar homem. E Ele desceu mais um degrau, quando Ele se fez servo. Ele desceu às profundezas da humilhação, quando Ele suportou a morte, principalmente a morte de cruz. Mas por causa do seu sacrifício, nós vemos na cruz hoje um símbolo de vitória. A cruz de Cristo é uma ênfase, tem uma ênfase em toda a Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento. Mas a cruz nem sempre foi um símbolo de vitória. Primeiro, porque a morte por cruz, ela era doloridíssima. Era uma pena de morte aplicada só a escravos e delinquentes, pessoas muito perigosas. Tinha um ditado naquela época que dizia o seguinte: uma pessoa crucificada morre 1000 mortes. Muitas vezes o crucificado passava dias sofrendo cãibras, asfixia, dor nos braços, até morrer. Segundo motivo, porque a cruz não era um motivo de orgulho. A cruz era ultrajante. A pessoa condenada era açoitada, a pessoa condenada era deixada nua, era cuspida, até por quem não conhecia. Quando estava no caminho de ir para o local, as pessoas passavam e cuspiam, porque maldito era aquele que seria crucificado. Debaixo de escárnio, nosso Jesus carregou a cruz e ouviu a gritaria da multidão até o local da sua execução. E terceiro, a cruz era uma maldição. Deuteronômio capítulo 21 diz que a pessoa pendurada numa cruz era um maldito. Maldito aquele que é pendurado no madeiro. Assim, então, enquanto Jesus estava na cruz, Satanás embaixo, junto com as suas hostes, humilhavam a Cristo. Em sua volta, aqueles que estavam ali escarneciam. De cima, Deus cobriu o céu com trevas, como um sinal de maldição.
e por dentro, Jesus sentia um aperto que o fez gritar: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus desceu ao inferno na cruz. Ele enfrentou a separação que apenas os ímpios enfrentarão do nosso Deus. Ninguém aqui nessa terra já enfrentou o que Jesus enfrentou. Porque o Espírito Santo de Deus trabalha em nossos corações enquanto nós temos vida. Até o mais cruel dos delinquentes que está preso pode estar escutando bem baixinho, mas escuta a voz do Espírito Santo falando ao seu coração. Quando a pessoa se distancia de Deus, ela escuta a voz de Deus baixinho, mas ainda escuta. Jesus se separou de Deus de forma a não escutar a voz do Pai, porque o pecado de toda a humanidade caiu sobre ele. E assim será o castigo de todos os ímpios por ocasião da volta de Jesus. Sofrerão uma separação que o nosso Cristo enfrentou por nós. Agora a grande questão disso tudo é por que ele morreu na cruz. Ele morreu por causa que Judas, por ganância, o entregou? Não. Ele morreu porque os sacerdotes tinham inveja dele? Não. Jesus morreu porque Pilatos foi covarde? Não. A gente tem o costume de pensar que nós crucificamos a Cristo, mas em realidade foi Ele que se entregou por nós. Ele foi para a cruz porque o Pai o entregou como forma de amor. Ele se entregou por nós. Ele morreu por nossos pecados voluntariamente. Nós participamos da crucifixão, mas nós participamos como agentes que levaram o nosso Cristo para o sacrifício. A cruz de Cristo é a maior expressão do amor de Deus. Ellen White diz que os mundos não caídos compreenderam o amor de Deus ao ver Cristo na cruz. Na cruz, a gente conhece a maior expressão do amor de Deus. Na cruz, a gente conhece quão doloroso é o pecado aos olhos de Deus. Você quer conhecer o amor de Deus pelos pecadores? Vai para a cruz. Quer conhecer o ódio de Deus pelo pecado? Olha para a cruz. O pecado é horrível aos olhos de Deus. A justiça de Deus exige uma punição. O salário do pecado é a morte. E na cruz a gente vê um Deus que ama de uma maneira incompreensível. E esse Deus pune o seu Filho para nos dar a vida eterna. Ele poupa a cada um de nós e pune o seu próprio Filho com a punição que era justa a nós. Na cruz, Jesus bebeu sozinho o cálice da ira de Deus. Na cruz, ele foi desamparado por todos aqueles que estavam ao seu lado. O diabo tentou a descer da cruz, mas ele não desceu da cruz para que a gente pudesse subir ao céu. Ele se fez maldição na cruz para que você e eu pudéssemos ser bendição de Deus. Ele morreu a nossa morte para que a gente possa viver a sua vida. Naquela sexta-feira, que hoje a gente lembra o sacrifício e a morte de Jesus, nosso Deus se entregou por nós. A crucifixão é diferente de um sacrifício. E eu vou explicar para vocês. A crucifixão é o ódio do homem para com Deus. O sacrifício é o amor de Deus para com a humanidade.
A crucifixão é o homem no seu pior estado. O sacrifício é Deus em sua plenitude de amor. A crucifixão foi o homem tirando a vida de Deus, mas o sacrifício é Deus dando a vida eterna ao homem. Na crucifixão, o homem está no seu estado mais baixo. No sacrifício, Deus é elevado da terra. Na crucifixão, a crucifixão é uma atitude do homem para com Deus. O sacrifício é a atitude de Deus para com o homem. Mais do que refletir a respeito da crucifixão, nós precisamos entender que houve um sacrifício naquele dia. O Cordeiro se fez pecado por nós. A morte de Jesus foi voluntária, por amor. Não tinha outro jeito de nos salvar, porque o nosso pecado é terrível aos olhos de Deus. A morte de Cristo mostra a grandeza do nosso pecado e a grandeza do perdão de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus não pode passar panos quentes, não pode passar a mão na cabeça. E Ele então enviou o seu Filho para morrer por nós. Sempre que Deus olhava as profecias, os sacrifícios no Antigo Testamento, Ele via a cruz. Ele viu os sofrimentos do seu Filho. Ele viu os açoites. E para encerrar, eu faço uma pergunta para você. Como a gente pode responder esse grande amor? Como você e eu podemos responder a esse grande amor de Deus por nós? Ele deu tudo por nós. Em suas últimas horas de vida, Ele deu a sua mãe para o apóstolo João, a sua roupa para os soldados, a sua paz para os discípulos, a salvação eterna para todos nós. E o que nós oferecemos para o nosso Cristo? O que nós podemos dar em retribuição a esse amor? Ele pede o nosso coração. Ele pede que você e eu entreguemos a nossa vida a Ele em resposta a esse amor. Pode parecer pouco, e realmente é. Mas é isso que o nosso Deus deseja. E eu queria saber, você aceita entregar a sua vida a um Deus que se entregou por você? É difícil deixar nossos pecados, nossas lutas, é difícil deixar os prazeres desse mundo e se entregar para um Deus que morre e entrega a sua vida por você? Eu acredito que quanto mais nós refletimos no sacrifício de Jesus, mais nós vemos que é pequena a nossa entrega. A gente podia ter 2 ou 3 Páscoas no ano para a gente poder refletir mais vezes. Quão doloroso foi para o nosso Salvador entregar a sua vida. Por isso, nessa noite, eu queria que você refletisse no quão doloroso foi o sacrifício de Jesus e no quanto Ele espera que você entregue a vida por amor a Ele também. Você aceita Jesus como seu Salvador também? Vamos ficar em pé e vamos orar a Deus. Querido Deus, este é um fim de semana especial. Nosso país comemoramos a Páscoa. Infelizmente, muita gente nem para pensar o que é Páscoa. Tem muita gente distraída com os ovos de chocolate. Mas a gente sabe que tem gente sincera,
que neste fim de semana está agradecendo ao Senhor pelo sacrifício de Jesus. E nós pedimos a tua bênção sobre aqueles que decidiram aceitar o sacrifício de Jesus na sua vida. A gente sabe que não foi fácil descer uma manjedoura, se fazer homem, servir a humanidade e se sacrificar por ela. Mas nós aceitamos com carinho este sacrifício que foi feito por nós. Pedimos perdão por nossas falhas. Pedimos que a tua misericórdia nos cubra. E pedimos que o Senhor nos faça fortes para levar essa esperança para aqueles que não conhecem. Que a gente possa falar dessa Páscoa, do verdadeiro sentido da Páscoa, para aqueles que estão distraídos com os ovos de chocolate. Que a gente mostre o verdadeiro sentido do Cordeiro que morreu na cruz por nós. E que a gente possa estar preparado a cada dia para o reino eterno. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor.